Oi pessoal, para quem não conhece, meu nome é Bruno França aqui do canal Cavaleiro de Rage, muito prazer. É o seguinte, o canal Brasil Paralelo é um excelente conteúdo, pessoal, recomendo para vocês. Eu vou deixar o link do canal Brasil Paralelo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também dessa entrevista completa deles no Pânico. É, por que eu tô trazendo esse conteúdo aqui pro canal Cavaleiros de Rage? Porque eles vão citar Star Wars e eles vão falar o que está acontecendo atualmente com os novos filmes, né? Tanto Marvel, né? Enfim, filmes de super-heróis, filmes de ação, aí entra também Star Wars, né? Que tá ocorrendo assim, essa politização e ideologização dos filmes. Então tá sendo trazido é, assim, ideias que não tem a ver com o conteúdo em si, o Star Wars em si, entendeu? Tem a ver muito mais com uma linha de pensamento ideológica. Então, aí o que acontece? Qual é o problema de quando isso acontece? Você deixa os valores do filme de lado, você deixa aquilo que o criador pensou quando criou a saga, a história, enfim, os personagens, né? E assim, você dá muito mais valor para uma ideologia. Então, assim, a história fica em segundo plano. Então você coloca assim a vamos colocar assim, empoderamento feminino. Então, por exemplo, no caso da trilogia que eles vão comentar aqui, que é a sequel, você tem a Rey, né? Então, assim, que se torna um personagem maçante, personagem que não tem carisma, um personagem forçado, exagerado e que ele simplesmente é bom porque é mulher. É uma mulher que tá lá, então ela é boa. Por quê? Porque é mulher. Inclusive trouxeram o Chief Palpatine que morreu no episódio 6. Ele caiu num reator, explodiu, morreu, né? Aí ele apareceu com o dedinho machucado, né? Faltando um pedacinho do dedo ali, mas tava vivo. Quer dizer, isso jamais deveria ter acontecido. Aconteceu por quê? Porque em uma entrevista, a Kathleen Kennedy deixou claro que eles já estavam com essa ideia desde o começo. Quer dizer, eu vou criar um personagem feminino, porque o Luke Skywalker e o Darth Vader, no caso voltou a ser Anakin Skywalker, são homens, precisa ser uma mulher para destruir ele, porque aí sim ele vai ser destruído direito. Por quê? Porque o homem não tem condição, tem que ser uma mulher. Então, esse tipo de coisa, além de ser irritante, não tem lógica. Não tem lógica, não tem. É um fanfic muito caro, né? Mas assim, que não tem base na realidade, não tem como você admitir aquilo ali como sendo canônico. Tanto que a maioria dos fãs praticamente ignorou assim a sequência. O 7 eu gostei, o 8 já achei horrível, o 9 eu jamais imaginei que um filme de Star Wars poderia superar o episódio 8, jurava que o 9 ia ser legal e corrigir alguns erros do 8, ou praticamente tudo que foi feito de errado, corrigiu algumas coisas, mas criou outras coisas muito piores, entendeu? Então, vamos ver aqui o que eles falam, né? Eu vou reagir a partir aqui da pergunta do Alba, que ele vai citar o cinema, como que a política começou a entrar através do cinema e tal, para influenciar as pessoas, uma forma de pensar, etc. Vamos lá ver. Naturalmente isso vai acontecer. No documentário de vocês, né, nas várias fases, vocês falam que vocês mostram a questão da propaganda política dentro dos filmes, né? Antigamente parecia, eu até queria a opinião de vocês. O maninho ali tá bem gordinho, né? Engordou bastante. Deve estar ganhando dinheiro ali o Brasil Paralelo, né? Parecia ser mais mascarado. Por que eu falei ganhando dinheiro? Porque daí o cara começa a comer melhor, né? Então por isso que engorda. E hoje parece que tá mais na cara e parece que hoje a propaganda política vem à frente da arte. Porque como até o Emílio falou, gera a briga no Twitter, gera manchete. Qual foi a conclusão que vocês tiveram nisso? Por que hoje tá muito mais na cara isso? Cara, qual é um pouco da tese que a gente coloca lá no documentário, tá? Forçar a barra, dizer que hoje isso tá mais na cara. Hoje a gente... Pessoal, ao invés de colocar o canal do Brasil Paralelo, eu vou colocar o vídeo deles falando sobre Star Wars, que daí vai ficar mais a ver com o conteúdo do nosso canal aqui, beleza? Então eu vou colocar lá onde eles colocam os valores que é abordado no filme, os ideais, a moral do filme, entendeu? Coisas que atualmente você não vê mais, né? Quer dizer, é só lacração em cima de lacração. Então vamos lá, o Gordinho vai falar, depois o maninho ali, o loirinho, vai falar também sobre as sequels. E aí ele não lembra o nome da Rey, né? A Rey Palpatine, Kennedy, Skywalker, enfim, vamos lá.
debate mais esse assunto. Tem mais rede social, tem mais isso aqui acontecendo e tal. Mas o cinema, a gente vai explorar isso lá, já no começo do século XX, o primeiro grande filme é bancado pelo governo e faz propaganda para KKK. Então já é um filme extremamente político, Nascimento de uma Nação. Por pouco, hein? KKK. Tá quase ali, né? E isso já começa extremamente politizado, tentando convencer o presidente a puxar dinheiro público pro negócio e tal. Depois vai ter União Soviética, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, todas elas vão usar o cinema como força de batalha. Todos os países, todos os lados, não tem uma ideologia específica que se apropriou disso aí. Isso sempre foi assim e sempre teve um pouco dos dois mundos. O estúdio querendo lucrar, às vezes com uma visão um pouco mais artística, às vezes menos, e o artista querendo fazer sua arte, às vezes querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, às vezes um pouco menos, né? Então isso é a história normal. Muito provavelmente é normal. Aliás, atualmente eles estão escolhendo artistas que tenham o viés da ideia que eles querem passar do filme. Por exemplo, eles tem a Capitã Marvel, né? Que é um filme altamente lacrador, né? Quer dizer, também é outro que quase não tem história, é só Capitã Marvel batendo em macho pra cá, é macho tóxico apanhando pra lá, mostrando que a mulher é foda, empoderamento e tal, e não sei o quê. E a atriz Brie, ela é feminista, né? Então tá tudo encaixado ali, né? De qualquer arte em geral. O que acontece agora é um fenômeno que é possível dizer que é um fenômeno novo e que talvez incomode as pessoas. É um fenômeno que um canadense chamou de o parasita pós-moderno. Esse canadense é o Jonathan Pajot, ele está no nosso filme, ele é um dos professores do Jordan Peterson, que está bombando aí também, e ele desenvolveu a seguinte ideia: tem um pouco da grana, mas tem um pouco da preguiça também. Porque o cara que entra agora... Presta bem atenção no que ele vai falar agora, ele falou preguiça. Entendam por que ele quis dizer preguiça. Veja bem. Na Disney, o cara que entra agora na Marvel e tudo mais, ele tem duas opções. Ou ele tem que construir uma nova história, ou ele tem que pegar uma história que já existe. Sim. E aí ele pega a história que já existe, só que ele... Que é mais fácil, né? Despreza, até talvez por essa incapacidade de criar uma nova história, ele despreza todos os valores simbólicos, históricos e culturais que tem naquela história tradicional. Que inclusive é o que aconteceu se você ver na sequel, você vai em vários momentos você fala, opa, tem um déjà vu aqui, já vi em algum lugar. Se você pegar um exemplo bem claro do que aconteceu, o Ryan Jones, o que ele fez no episódio 8? Aquela cena do Luke, pesquisem na internet aí. Se eu lembrar, eu também vou deixar aqui no link dos comentários para vocês verem. Ou senão depois eu faço um vídeo hack também, enfim. Mas pesquisem aí, vai mais fácil. Pesquisa Luke Skywalker, The Last Jedi, Escape from LA, Fuga de Los Angeles. Vocês vão ver aí que a cena inteira do Luke, aquela cena lá onde os andadores imperiais estão atirando, e depois e o Luke não acontece nada com ele ali, aí vocês vão ver que essa cena já foi feita, né? Que é com, acho que é o Russell Crowe. Então aí você vê que lá eles estão atirando com uma metralhadora nele e tal, e não acontece nada. E na verdade aquilo ali não era o Luke que estava lá. No caso do Escape from Away era um holograma, no caso do Star Wars é mais ou menos um holograma, tem uma projeção da força, uma coisa nova que eles inventaram lá. Então, vamos lá. Porque quando o cara vai ver o Super-Homem, quando o cara vai ver o 007, por mais... Ou seja, quem achou sensacional e genial o Ryan Johnson, esquece, filho. Aquilo ali é uma cópia muito mal feita lá de algum outro filme. Que seja filme de entretenimento, que a gente chama, de diversão, ninguém quer jogar o tempo fora, ninguém quer ficar 2h40 no cinema e matando a sua vida aos poucos. Todo mundo quer tirar alguma coisa que preste dali. Uma lição de moral, uma emoção, alguma coisinha tu quer tirar daquilo ali. E aí quando tu tira isso tudo, esse cara, o que ele faz? Ele pega essa mesma história do 007, ou ele pega essa mesma história, até o 007 eu acho que ficou bom, mas ele pega essa mesma história da Marvel, da Disney, etc, da Cinderela, e ele suga todo o significado que tá lá e bota um novo significado que ele quer meter. Então a história nunca teve esse significado, mas já que agora... Aí vocês começam a entender o porquê que os fãs ficam putos. Ah, porque fã é chato, fã é cri-cri. Não, ele tá vendo que tem alguém querendo empurrar alguma coisa ali na goela abaixo dele, que ele não quer, entendeu? Eu não tô indo pra assistir o filme de Star Wars pra ver lacração, pra ver uma mina arrebentando só porque ela é mina e tal. Não, quero ver uma história boa. Se essa mina arrebentar porque tem uma explicação legal no filme que me convença, beleza. Agora, simplesmente estalei o dedo, já sei fazer um mind trick, já sei controlar a mente, já sei mover as coisas, force push, já sei empurrar as coisas com a força, já sei manusear um sabre de luz sem nunca ter usado
Já sei soltar raio da força no caso da Raiden. Quer dizer, enfim, tudo sem treinar nem nada, simplesmente porque eu quis. Meu, não tem condição, né, velho? Então, vamos continuar aqui. Convém ele estar fazendo, ele bota o significado que ele acha que tinha que ter. Pelo interesse dele. Ele dá uma corrigida na história, entendeu? Mas ele tem isso- essa autoconfiança de dar uma... Eu vou dar uma consertada aqui no Rei Leão, Mas entendeu? isso você não considera arte? Não, eu considero, assim, é arte no sentido de estar produzindo Eu acho que algo, é ok, arte. beleza. O artista é Mas eu artista. considero muito pobre no sentido de que não tem uma representação simbólica, e é por isso, qual é o resultado? O cara pode fazer, que nem disse Samidana, óbvio, a gente não vai poder não deixar o cara fazer, nem ninguém. Não faria sentido, né? Mas o ponto isso vai incomodar o público, e é por isso que a gente está discutindo. Exatamente. Incomodar, incomoda e tá incomodando. E inclusive os próximos, o pessoal muita gente já vai boicotar, galera. E assim, muitos vão esperar crítica. Eu mesmo vou esperar crítica se o cara falar, não, o filme é muito bom, vai lá e vê que o cara realmente é fã de Star Wars e não tá ganhando pra fazer uma propaganda positiva, eu vou, senão, muito provavelmente é boicote. Porque o cara vai no cinema e ele não encontra mais aquela moral da história, lembra? A moral da história. O cara não encontra mais isso e ele sente que tu tá tentando convencer ele de alguma coisa. E isso dá uma irritada. Quando tu sente assim, pô, esse cara tá tentando Fica me convencer forçando de uma a barra, ideia, né? Tá Exato. forçando a Forçando a barra. barra, Pô, toda exatamente. hora eu olho pro lado, volta, esse cara tá na mesma Eu assuntinha, gosto do mesmo dos jeito. casais que não brigam. Casal maravilhoso. Homens, A casa limpa. homens casa maravilhosos. Não, a casa é limpa de um jeito. E homem e mulher, os dois. O homem é um canalha, né? Um canalha. Sempre. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não concordo. Eu acho que é o seguinte: a manifestação artística é justamente aquela que você se identifica, ou na rebeldia, ou numa outra coisa, ou você acha o cara, sabe, falou um negócio legal, que te acorda. Eu acho que agora é o momento que o Loirinho vai comentar sobre a sequel, pessoal. Tanto é que um livro, um filme, muda a tua vida, né? Claro. Muda a tua Sim. perspectiva da vida. Mas eu acho, cara, que o que vocês estão falando que há por trás um apoio governamental, esses filmes nunca funcionam. Nunca funcionam. Quando o cara fala, olha, vamos fazer Forçado, né? vamos fazer uma coisa, nunca dão certo. Usa o filme pra fazer propaganda, né? Não pega. Ele nunca pega, cara. Pode reparar. Tanto que no Brasil isso aí Pode é reparar. geral, né? Pra caramba. O que tem de filme de sucesso, de grande sucesso no Brasil? É um 2 ou 3. Né? Então, isso acho que daí fica cada vez... Porque daí, como vem... geralmente do governo, o dinheiro já vem enviesado, né, para aquele grupo que é próximo dos O cara políticos que pagou, estão ele vai ali. ter isso. Exato. Ele quer. Então assim, isso a gente já falou várias vezes aqui, você sabe, a gente é chato nesse negócio, que a gente é radicalmente contra o dinheiro. Isso que ele vai falar é bem legal, pessoal, que na verdade o Brasil Paralelo é independente, né? Então eles não têm ajuda governamental nenhuma. Nosso caso. Não tem lei Rouanet, não tem nada disso lá. Né? Se tá fazendo de forma legal, outras pessoas não tem problema, legalmente, mas a gente não pega nenhum dinheiro público para filme, é 100% privado a receita que a gente investe nos nossos filmes, e é contra mesmo, quer dizer, não, mas tem aqui a lei Rouanet aqui é legal, Henrique, porque vem do, não sei o que, não, envolveu um político tomando qualquer decisão, nem o empréstimo de banco público a gente pega. Uma vez a gente tava meio quebrado, precisava de empréstimo, e a melhor opção. Tá, pessoal, agora ele vai comentar sobre esse lance do como que eles geram a receita, financiam os próprios trabalhos, né? E depois acho que o Loirinho já vai falar sobre a sequel ali. Então vamos ouvir ele aqui. A opção era de um banco público, porque eram os juros menores, etc e tal. A gente avaliou, não, banco público é subsidiado. Porque a gente entende o seguinte, olha, precisamos de independência total para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que nos move, a nossa paixão, e aquilo que a gente sabe que o nosso público quer. Pronto, é isso que a nossa dependência está no nosso público. Por isso que faz sucesso, porque eles entregam o que o público quer. Por que os filmes novos, muitos deles não tá fazendo sucesso, tá gerando crítica você vê aquele Rotten Tomatoes, né? Tipo, todos eles estão lá no top lá, que é aqueles filmes mais porcaria, né? Que é como se fosse um prêmio, só que ruim, né? Tipo, um prêmio assim, ganhou como o pior, entendeu? Porque não estão entregando o que o público quer. Esse é o problema. Nossa consciência, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que às vezes o cara, esse politicamente correto, né? Às vezes a classe artística, ela fica presa naquilo refém, ali. né? Isso, você fica refém. A gente até tava falando do programa lá, que você tem que ficar agradando o outro por ele ser minoria, às vezes você acaba... Mas eu acho que isso é uma coisa que vai passar. Vocês não acham que vai passar, não? Eu acho. Se preocupa tanto com a minoria, esquece da maioria, né? E depois quer reclamar porque o negócio flopou, né? Isso aí Eu acho que começa Flopou, no caso, fracassou, né? Agora ele vai falar da sequel, pessoal. Presta atenção. vai dar essa caçar um pouco. Até
até um dos aspectos que a gente aborda no documentário é um pouco esse, né? A gente teve uma queda progressiva da audiência do Oscar nos últimos anos, né? E uma das coisas que a gente coloca como crítica é justamente isso, porque não tem problema você ter a minoria X, porque isso faz parte da realidade, isso está presente, é importante e tudo mais. Não é essa a questão. A questão é... Aquilo que eu falei, pessoal, não tem problema você ter uma protagonista mulher. Pode ser o filme inteiro de mulher, desde que você tenha uma história coerente. Por que só tem mulher? Por que ela é poderosa? Ela é poderosa só porque ela é mulher ou ela é poderosa porque tem alguma explicação? Por exemplo, Star Wars. Anakin Skywalker. Tem uma explicação lá, escolhido da força e tal, beleza. A Rey é poderosa por quê? Porque ela é poderosa e pronto. Aí depois no final viram que ia ficar um buraco e que não iria ter explicação. Ela não é filha nem do Luke Skywalker, nem do Obi-Wan. Ela é filha de quem? Do Palpatine. Filha não, neta do Palpatine, que é pior ainda. Quer dizer, nunca teve nada, nem acho que na parte de livro, de literatura de Star Wars, que Sheev Palpatine tinha tido um filho ou uma filha. E aí de repente surge uma neta, do nada. Não simplesmente só para explicar por que ela solta raio, por que ela aprende tudo rápido e fácil. Sendo que na verdade nem os mais poderosos como Anakin Skywalker aprendeu as coisas assim, ó. Estalar de dedos, ele teve treinamento, entendeu? Então vamos lá. Você substituir símbolos já constituídos, colocando em primeiro plano uma ideologia que você quer colocar ali e sem se preocupar em tentar de alguma forma criar uma correspondência ali com a realidade, porque as pessoas no final das contas, o que faz elas gostarem do filme, se identificar, é quando elas conseguem se enxergar ali de alguma maneira, por mais que seja um personagem diferente, tá, mas de alguma forma aquilo condiz com a realidade, a forma que eu enxergo o mundo, aquilo tem uma lição de superação, de transcendência. Sim, o problema não é a cor, o sexo da pessoa, o gênero, nada. Exato, a gente fala um pouco do... E você conseguir manter uma correspondência boa com a realidade das coisas, as pessoas vão se identificar, vão tirar alguma lição daquilo ali e aquilo ali vai ser bom. Como a história é contada, né? Eu ia perguntar pra vocês que do pós-guerra, né, que vocês falam que depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo tava muito saturado, né, com esse tipo de filme, de política, e aí começaram os blockbusters, né, que foi até o Tubarão do Steven Spielberg de 1975. Eu me enganei de novo, pessoal. Ele ainda não falou da sequel, mas eu acho que agora. E agora a gente parece que tá voltando, né? Parece que volta um ciclo novamente de ter muita politicagem. No que vocês atribuem essa volta desse ciclo de política de novo? Ou se vocês também acham que vai acontecer a mesma coisa, de todo mundo encher o saco e se preocupar mais com a arte? O cinema é uma arte, só vou botar um negócio, o cinema é uma arte muito tentadora. Porque quando tu vai lá no James Bond, pra ele dirigir o carrinho dele, os caras estão pagando 20, 30 milhões de dólares. Por que uma marca paga 20, 30 milhões de dólares pro cara dirigir um carro? Porque ela sabe que aquilo ali vai entrar... Influência, né, pessoal? Influência de um filme, né? Na cabeça da pessoa. Na cabeça das pessoas e os caras vão passar a sonhar com aquele carro. Pra ele tomar um uísque custa 10 milhões de dólares. Aquela dosinha de Macallan que o James Bond toma custa 10 milhões de dólares no filme. Um carro, cara. Então, por quê? Porque ele sabe que o dia que tu estiver cansado e quiser tomar um uísque, tu vai pagar mais caro pra tomar esse uísque porque tu viu o James Bond tomando e tu quer te identificar com aquele personagem. Essas são as coisas que a gente pode medir, porque o mercado precifica. Agora imagina todas as ideias que o cinema te passa e tu não consegue medir. Porque se vale 10 milhões de dólares tomar uma dose de uísque, o que não vale de influência o comportamento inteiro do personagem. Então é normal que quando o cinema tem esse poder de formar imaginário, expectativa, o que eu quero ser, como é que eu quero agir, como é que eu quero falar, tudo isso aí, em alguma medida, é normal que isso seja tentador. O cara olha, o cara que tem um interesse político, olha e fala assim, cara, como é que eu faço pra botar essa pauta aqui? Pode ser um artista ou pode ser um político. A coisa legal que ele falou aqui foi sobre o comportamento dos personagens, né? Isso influencia muito. Então vamos lá, continuar aqui. Não precisa ser não precisa vir só do político, pode vir do artista também esse interesse. Então eu acho que tá voltando porque sempre tem esse ciclo de... Eu não acho que tá voltando, pra ser sincero, eu acho que tá tentando forçar a barra. Sim. Porque tem esse ciclo muito forte, essa é a onda que a gente tá vivendo, de politicamente correto, me parece que tá em ascensão, assim, rumo ao auge, e espero que caia, porque eu acho que isso danifica a convivência e tudo mais, mas o cinema é só mais um ponto que os caras tentam fazer a mesma coisa, entendeu? Eles fazem isso nas redes sociais. Eu acho que é agora que o cara vai falar, desculpa o comprimento do vídeo, pessoal, tá ficando longo, mas vale a pena vocês prestar atenção aqui que o pessoal tem bastante conteúdo. Na música, no cinema, no teatro... Mas aí o filme tem que pegar, cara. O problema é pegar o filme, é a galera gostar. Exato. Porque o final de tudo é o público que decide. Esse que é o negócio. Por isso que é legal, a música. Não adianta isso que o Emílio fala, é bem legal. você inventar, você fazer. É bem verdade isso. Você forçar a barra. E um exemplo que a gente dá, que eu acho que ilustra bem isso que a gente tá falando, que a gente fala na série, tem um episódio que é sobre o Star Wars, né? Aí fala sobre a franquia, conta um pouco da história e tal, né? E uma das questões que tem, né, um desses últimos, agora não sei qual que é o nome. Agora, pessoal.
do episódio específico. 7, 8 e o 9, né? Que tem uma personagem mulher, que é a protagonista ali e tal. É a Ray. Exato. E gerou muitas críticas, né? O filme em si teve muitas críticas, né? Os fãs da franquia e tudo mais criticaram muito, não pelo fato de ela ser uma mulher, mas porque não gerou uma identificação com os personagens. Foi mal né? feito. E aí a gente vê, é um desses casos específicos, porque a questão de botar uma mulher naquele papel tava tão alta, a importância disso pra quem tá apresentando tão alta, que a forma como eles construíram esse herói, ela não foi real, sabe? O herói, se tu pegar os primeiros filmes e tudo mais, você vê que tem ali, né, uma constante luta do bem entre o mal, do bem contra o mal, do bem e o mal dentro da pessoa, a pessoa tendo que se superar aos poucos e com várias quedas e subidas. E ela, no filme, ela meio que ela já sabe, de início ela já sabe lutar, ela já tem a força muito rapidamente, não tem aquele desenvolvimento da jornada do herói, né, que é o que as pessoas criam uma identificação. Por isso que eu acho, pessoal, que eu sempre repito isso. Pra mim teve, assim, 100% de influência da Kathleen Kennedy, inclusive na história e no roteiro, não só na produção. Porque produzir o quê? Por exemplo, eu sou produtor, eu vou contratar um cara top de roteiro, um roteirista excelente, um diretor excelente, atores excelentes, e vou deixar a turma trabalhar, velho. Aí o cara vai me entregar, eu vou dar uma lida, falar, beleza, eu não vou ficar exigindo, ó, ponha isso, ponha aquilo, faça isso, faça aquilo. O que a Kathleen Kennedy, como feminista, que já falou que a força, entre aspas, é feminina e não é, a gente sabe que não tem sexo a força é apenas uma energia, como que energia vai ter sexo, né? Então não tem lógica isso daí. Tanto que se a força fosse feminina, todos os personagens que se fazem uso da força, se for mulher, vai continuar sendo mulher. Se fosse homem, ia ter um trejeito assim delicado, como se fosse um homossexual, entendeu? Enfim, não tem nada a ver, não tem lógica, não tem embasamento isso. Então, assim, teve interferência direta dela. E isso fica evidente, assim, a cada filme. Você vê que não é sutil, é uma coisa descarada. E, assim, é uma coisa assim que é irritante, é chato, é maçante, e não tem um propósito à história do filme. E, sem falar que a trilogia, ela é sem pé nem cabeça. Ela começa de um jeito, muda no meio e no final ela volta para ser mais ou menos como era o começo. E aí no fim tenta consertar a parte do meio, criando novos erros, né? Então consertou um ou outro erro e criou vários outros, né? Então assim, é isso que a gente teve, né? Na verdade, assim eu costumo dizer que é uma trilogia jogada no lixo, infelizmente. Assim como o Solo, também achei muito ruim. Pra mim também é outro filme de Star Wars jogado no lixo, mas enfim, vamos deixar ele concluir aqui que eu já concluo o vídeo também. Desculpa o comprimento, galera. Traz lá é que essa turma, de uma certa forma, quer expressar um pouco dessa ânsia do jovem hoje, que quer o poder instantaneamente, sem o esforço, sem a... Bom, mas isso é bom, hein? Isso é bom, mas isso não é real, Emílio. Isso não é real. Eu tô com essa turma. Automático, se liga. Se você quiser que eu escolha um lado, eu tô com essa turma. Eu quero ser poderoso. Eu quero ser poderoso. Vira o Batman amanhã. Sem fazer nada. Estalou o dedo igual o Thanos, né? Já é poderoso. Beleza, pessoal. Então, basicamente é isso. Aqui ele já encerrou, né? Ele já falou a parte ali que ele ia falar de Star Wars. Desculpa o comprimento do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Na íntegra, se você quiser assistir ao link aqui dessa entrevista aqui com o pessoal do Brasil Paralelo, com os 3 donos e criadores ali, enfim. Não sei, eles provavelmente são proprietários da marca, né? Da empresa e do canal. Vai ficar na descrição. Vai ficar também na descrição aqui. Provavelmente também eu não sei se eu vou fazer um react, mas talvez eu faça um vídeo só indicando isso daí, mas eu acho muito bom, é top. O material deles é excelente. Se você não acompanha o Brasil Paralelo, recomendo. O Pânico é bem legal, muita gente já deve conhecer, já deve seguir também. Então assim, a entrevista completa na descrição, no primeiro comentário fixado. E o vídeo também do Brasil Paralelo, falando sobre Star Wars e os valores que tem no filme, a moral do filme, a história, o lance da jornada do herói, né? Tem tudo também lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se inscreva se você for novo, deixe seu like, comente pra gente saber sua opinião. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, galera. Fui. Que a força esteja com todos. Tchau.